Então, gente, estamos aqui para falar um pouco sobre música, sobre espiritualidade, né? Mergulhar o nosso coração nesse tempo. Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. E andar debaixo dessa compreensão de que o fundamento pregado, o fundamento cantado, ele revela justamente o que está no coração do Senhor, né? Uma das coisas que eu gosto de pensar sobre música é de que não tem nenhuma música no mundo que a gente seja capaz de compor ou que seja capaz de tocar ou cantar que tenha o poder de impressionar o Senhor, porque ele escuta isso constantemente. Então eu acho que o grande desafio de unir a música ao fundamento e à espiritualidade é justamente a gente captar aquilo que o céu canta, para que haja uma atenção de Deus em relação ao que a gente está declarando, e isso se torne uma adoração que seja agradável a Ele, né? E vamos mergulhar agora um pouco o nosso coração nisso. Estamos aqui hoje com o pastor Edilson Augusto da Igreja Fonte, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Junto com ele aqui o Max Ataíde, também da Igreja Fonte. E hoje, como o pastor já falou sobre o que vamos falar, colocamos uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Fonte Sounds, para quem não segue, @Fonte Sounds. E eu quero convidar Débora para fazer as perguntas aqui para o nosso pastor. E vamos lá para as perguntas. Vamos lá, vamos embora. Olá, a gente deixou algumas caixas de perguntas falando sobre o tema, técnica e espiritualidade. Aí eu vou falar aqui algumas. Como manter a técnica no seu lugar sem interferir na adoração, na ministração? Isso. Max, você que tem mais experiência como tangedor, né? Acho que um dos maiores desafios é justamente esse, né? Eu acho que há uma preocupação com a técnica que é legítima, que tem que se ter pelo nível de excelência que a casa de Deus merece, né? O serviço ao reino merece. Se a gente observar os levitas no Antigo Testamento, embora quando a gente fala de sacerdócio levítico, a gente não está falando, obviamente, de que os músicos hoje são levitas de maneira, de uma forma como a gente vê na Bíblia no Antigo Testamento, né? Os levitas eram aqueles que cuidavam do templo, mas a gente via que havia um profundo zelo, né? Um profundo zelo, não só na forma de ministrar ao Senhor, mas na forma de confeccionar até os instrumentos. Então, eu acho que hoje o serviço ao Pai, o serviço à casa de Deus, o serviço ao reino, ele também passa por esse crivo do zelo, né? Mas como ver a diferença entre esse nível de manter o zelo sem comprometer a espiritualidade, a espontaneidade, e quando você ensaia tudo e Deus vem só para algo diferente? É verdade. Rapaz, isso é algo bem complicado. Eu acho que todo músico, todo ministrante de igreja, todo pastor, todo líder de ministério enfrenta essa dificuldade da busca da performance e daquilo que é realmente uma adoração para o Senhor, não só no louvor, mas em todos os setores, né? Eu acredito que está na autoavaliação, você viver não pelo que você sente, mas por aquilo que você sabe, né? Uma coisa que confunde muitos cristãos é aquilo que ele está sentindo na hora. Então, por exemplo, eu estou sentindo aqui que eu estou fazendo um solo, por exemplo, e eu estou me engrandecendo, eu estou achando que meu solo está legal e que as pessoas estão gostando. Então eu não vou mais fazer nenhum tipo de solo porque eu não quero passar por esse tipo de sentimento. Só que isso é impossível de acontecer. É o outro extremo, né? É o outro extremo, né? Uma linha muito, muito tênue entre a vaidade, né? E uma timidez exacerbada, né? Isso. Que me leva a, tipo, eu não vou fazer isso aqui não porque vão achar que eu estou querendo também, aparecer. Vão achar que eu estou querendo aparecer, vão achar que eu estou querendo fazer demais. E acaba meio que se limitando por tentar algo que a Bíblia já disse que nós não vamos conseguir fazer. Né? Lá em Romanos capítulo 8, diz que, acho que vou até ler aqui pra gente, que esse texto eu baso muita coisa na minha vida. Na Romanos capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ponto. Né? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vós. E aí a gente volta no mesmo ponto de sempre. Nós somos seres tricotômicos, certo? Corpo, alma e espírito. Nosso corpo formado de elementos naturais e findáveis, né? Como diz que o Senhor nos formou do pó da terra. Então a nossa alma, juntamente com o nosso corpo, também faz parte da natureza criada. E a própria Bíblia está afirmando que eles estão mortos por causa do pecado. Então se eu sinto orgulho, se eu sinto soberba, se eu sinto todos os tipos de desejos na minha alma, é impossível que ela deixe de sentir até o dia da volta de Cristo, até que o dia que o nosso corpo seja transformado.
Então aí, Marcos, como é que eu vou saber a diferença? O espírito está vivo. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne que é fraca. Então não vai ser pelo que eu vou sentir, vai ser pelo que eu sei. Então se naquele momento que eu estou tocando, a minha alma ela sentir que eu estou, eu estou indo muito bem, as pessoas estão me olhando, estão me observando, a Bíblia já diz que isso vai acontecer. O que vai determinar se eu estou errado ou não é a maneira que o meu espírito vai fazer com que a minha mente seja levada à obediência de Cristo. Seria errado ter alegria e satisfação por ver que o que você está produzindo ali no tocando ou cantando está fazendo com que as pessoas elas se aproximem do Senhor, com que as pessoas estejam com a sua adoração de forma mais, digamos assim, de forma mais furiosa. Eu gosto de usar essa palavra porque quando falo de fúria, falo de colocar intensidade naquilo que a gente está fazendo, né? E a gente observa na igreja que quando há uma técnica apurada, a gente percebe que há uma compreensão maior daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo cantado. E quando se torna entendível para a igreja, é como se você tivesse compreensão do que você está declarando, e aquilo mexe muito mais. Sim. E quando você consegue unir o fundamento, né, da palavra de Deus sendo cantada com uma técnica apurada, com zelo, né, com alguém que de fato estuda, se preocupa em entregar o seu melhor no sentido daquilo que ele pode ter enquanto habilidade, a gente percebe que isso traz um ambiente furioso da presença de Deus. Mas a questão é sentir uma satisfação por isso, sentir uma alegria por isso, seria algum nível de orgulho, de vaidade? Não, eu acredito que não, porque na verdade isso é sentir prazer naquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Então o Senhor como pregador da palavra, eu como ensino, você sentir um prazer realmente em estar fazendo aquilo dali. E quando você, no meu caso, quando eu estou ensinando, que eu vejo que as pessoas estão compreendendo, aquilo me dá uma alegria muito grande, me dá um prazer muito grande de querer fazer, de querer que as pessoas entendam. E quando você termina, dá um sentimento de, como eu posso dizer, de completude, né? De missão cumprida. Sim. Ora, se Deus me chamou para fazer isso e eu estou fazendo isso com alegria, não é errado de forma nenhuma. É o prazer da adoração. É o prazer da adoração. É o prazer da adoração e saber que o que eu estou fazendo é apenas parte do que está acontecendo. Do serviço à noiva. Não é a essência, é parte. Exato. Bom, muito bom isso, Max. Muito bom isso. Ter essa compreensão no coração, né? Isso. Que o que eu estou fazendo é parte do que Deus está movendo naquele lugar. E vai muito do nosso lugar secreto, né? Quando a gente passa a semana inteira ali, quando você já vai, no caso do louvor, você já vai ensaiar com o seu momento de lugar secreto, quando você já vai dedicando ao Senhor, é muito difícil na hora que você está tocando, a sua alma ela burlar e passar isso daí. Acontece, mas é muito mais difícil de acontecer. E quando acontecer, não ser enganado pelo inimigo de achar que aquilo ali faz de você um músico ruim ou que você não está adorando, porque a Bíblia diz que a alma e o corpo elas estão contaminados pelo pecado. Como é que você definiria biblicamente o que é um ministro de música? A gente escuta muito isso, né, esse termo, um ministro de música. Eu sou ministro de louvor, falando, não, ministro de louvor de tal igreja. Mas o que seria isso? O que seria um ministro de música? O que é que diferencia um ministro de música para um músico? Qual seria a diferença, assim, olhando por uma perspectiva bíblica? Pega o exemplo de Davi. O ministro de música ele faz para servir a igreja, ele faz para o outro, não tem nada a ver com ele, apesar dele sentir prazer naquilo que ele está fazendo. No caso de Davi, né, quando Samuel, lá em 1 Samuel 16, se eu não me engano, Saul diz: me traga um moço que toque bem. Então Davi, ele deixou a família dele, chegou lá e começou a tocar. E a partir daquele momento o espírito imundo de Saul saiu através da adoração de Davi. Aí eu digo muito aos ministros daqui da igreja, eu disse: cara, quando você estiver lá, é diferente do seu momento de lugar secreto. Então quando você estiver lá, você vai estar servindo a igreja. Então você não pode transcender junto com a igreja. Muitas vezes quando você está querendo se deixar levar, mas você está em conjunto, você precisa continuar trabalhando, não é prender o Espírito Santo. Mas o seu momento de a sua adoração naquele momento é servir a noiva, sabe? Então eu acredito que o ministro de música, diferente do músico, ele faz para o outro, ele não faz para si. Sabe o que isso me faz lembrar? Eu às vezes escuto, não só no Ministério de Louvor, mas em outras áreas da igreja, eu escuto às vezes pessoas dizendo assim, ó: cara, hoje eu não queria tocar, hoje eu queria só receber. Hoje eu não queria dançar, hoje eu queria só receber. Hoje eu não queria pregar, eu queria só receber hoje. E eu não consigo dissociar o serviço do sentir. Sabe? Eu acredito que quando você está servindo, você também está recebendo.
E eu acho que ter essa consciência da presença é algo que precisa ser restaurado no coração dos servos da igreja do Senhor. E eu não estou falando só especificamente da nossa comunidade local, por exemplo, mas eu falo de uma forma geral, né? Às vezes as pessoas, cara, hoje eu queria só receber, hoje eu estou só para receber. Como se tocar, cantar fosse algo que roubasse a sua atenção. E eu acredito que isso é uma distração. Se está tocando rouba a sua atenção, você sentado ouvindo vai roubar a sua atenção, também vai ser roubada pelo celular ou por algum pensamento, né? Como é que você consegue dissociar essa questão dessa fala de que hoje eu não queria tocar, hoje eu queria só receber? É realmente assim? Quando você está tocando, você não recebe, não? Recebe, isso é verdade. Isso é algo que eu já passei. Recebe o quê? Recebe no caso, agora eu sou... É exatamente a consciência da presença. É a consciência da presença. Muitas vezes o serviço, Marta e Maria, o serviço ele tira o foco de Cristo. Então muitas vezes quando você está naquela pegada, já vem semanas e semanas tocando, ensaiando, e ali é com trabalho, então você tira a atenção de Cristo e você volta a atenção para o ensaio, para tocar isso. Bem, para estar na hora. O serviço tira o foco de Cristo. Tira o foco de Cristo. Foi o que aconteceu com Marta, né? Que aconteceu com Marta. Então você deixa de dar de Cristo, você passa a dar de si mesmo. É o meu tempo, é o meu esforço, é o meu domingo à tarde que eu estou aqui dedicando, e você começa a observar a partir da perspectiva sua e não a partir da perspectiva do Espírito que ele quer fazer na igreja. E Marta estava no mesmo lugar de Cristo, ela estava olhando para Cristo e ela estava falando para Cristo. E servindo a Cristo. E servindo a Cristo. Era para ele. E Cristo disse, mas você não escolheu a melhor parte. Foi. Isso é muito forte, cara. E é muito fácil no exercício do ministério você entrar nessa do serviço, e você perder o foco. E aí por isso que você quer o ativismo espiritual, né? Ativismo. É o lance do ativismo espiritual. Você se torna um ativista, você só funciona, você não flui. Isso. Você não consegue produzir dentro de um nível de adoração, você se torna apenas uma parte do todo. Tanto é que não funciona. Quando você sai de lá e que você senta, aí você sente vontade de estar lá de novo. Então o problema não era você estar lá, era você estar lá posicionado de maneira errada. Isso. Com o coração errado, com o pensamento errado. Isso. Temos mais perguntas, Debbie? Tem sim. Há um limite entre usar da técnica e ser performático? Até onde vai o uso da técnica? Em tempos de tanta performance, né? A gente vê muita presepada dentro das igrejas, né? Para quem não é do Nordeste, presepada é tipo assim, é presepada. Coloca no Google e procura lá. A gente vê muita coisa assim, vexatória dentro da igreja, né? As pessoas tentando trazer um nível de exibição, até na roupa, casaco lantejoula, aquela coisa, né, de bem espalhafatosa. Nada que, né, porque cada um tem seu estilo, mas a gente vê que às vezes umas coisas, os caras estão com uma luva branca e tal. Bicho, é pesado. Eu me lembro de um show que teve aqui em João Pessoa, não estava presente não, mas o meu irmão foi, e o meu irmão disse que o músico, na época, ele estava fazendo bastante sucesso. Não vou ser aqui por uma questão de ética, né? Mas ele estava fazendo bastante sucesso nessa época, ele gostava de dar uns gritos. E disse que ele, num show lá no Espaço Cultural, o cara começou a escalar a estrutura de metal da iluminação. E com o microfone fazia e subindo. E a galera ele escolheu para aquilo e disse, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, assim, a performance, ela rouba, às vezes, a essência da nossa adoração, né? E isso é uma linha tênue, por quê? Porque eu acredito que o músico ele é um artista. Sim. E eu não acho que é pecado isso. Não. Até porque o Senhor, ele levanta lá em Êxodo um homem chamado Bezalel, que recebe um espírito de criatividade, um espírito de artes, para produzir as coisas do templo, né? Para produzir o tabernáculo. E então, o fato de você ser um artista não quer dizer que você está em pecado porque o que está tocando, o que está interpretando, o que está com a arte plástica ali da pintura, da escultura, enfim, seja lá o que você está fazendo no altar do Senhor para servi-lo, mas como o foco é música, eu acho que há também um nível nisso daí, né? De você conseguir utilizar ferramentas que são da arte para que você possa transmitir de uma maneira com mais excelência essa adoração. Mas como você entender que a sua arte está expressando Deus e não expressando a sua vaidade no altar? Aí que tá. Eu estava conversando com os meninos antes de começar o podcast. Essa questão do preconceito com relação à técnica começou na igreja antigamente. Porque os melhores músicos eram músicos de igreja, né? A gente vê isso não só no Brasil como lá fora também, com melhores cantores.
A música, a indústria secular, ela vai lá na igreja e pega esses músicos que eles eram muito bons. Então, esses programas que tem de calouros na TV, a gente observa que quando os jurados perguntam, né? Onde você começou cantando? A grande maioria, eu comecei cantando na igreja. Exato. A grande maioria. A grande maioria. E, então, na cabeça das pessoas que continuaram na igreja, essas pessoas que estavam lá e que saíam para tocar fora não tinham compromisso, e realmente não tinham. Só queriam estar tocando nos grandes eventos, justamente porque tocavam muito, né? E aí tem assim, se eu toco muito, eu toco lá fora, então eu não vou tocar de dia de semana. Então, meio que para as pessoas que estavam na igreja, criou-se essa ideia. Os músicos que tocam muito, eles não têm responsabilidade, eles não têm vida com Deus, eles estão aqui para aparecer. Aí aqueles irmãozinhos que pegavam o violãozinho com dificuldade, tava todo culto, ajudava todo mundo. Então dizia, não, esse é o irmão que realmente faz a adoração que Deus quer. Só que a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? E como eu estava conversando aqui com os meninos, a música, todas as coisas foi Deus que criou. A música foi Deus que criou. Né? Porque a gente tem muita mania de entregar para o homem aquilo que não é dele. Como se o homem tivesse descoberto as coisas, como se o homem tivesse criado a música. De forma nenhuma. Então, se uma tríade, uma nota, um dó é formado por tônica, terça e quinta, é porque Deus determinou que fosse dessa forma. E se ele determinou que fosse dessa forma, porque essa vontade saiu de dentro do coração dele para que fosse assim. Que para a união dessas três, ó, tônica, terça e quinta, aquilo ali ia produzir um som que ele queria que fosse daquela maneira. Uou. Tá entendendo? Veio dele, acabou. Então o homem foi o quê? Foi descobrindo aquilo e tudo mais. Então como é que eu vou servir ao Senhor se eu não estou procurando saber aquilo que sai do coração dele e da forma que ele quis que fosse feito? Aquilo que sai do coração dele. Aquilo que fosse feito, entende? E muita gente diz, mas não tem problema de eu estar tocando ali e dar uma nota errada. Porque os irmãos vão estar adorando e não tem problema. Tudo contribui. E aí a gente pode ir até para a física também, né? O que é uma nota? A nota ela é uma frequência, é uma vibração. Então, quando eu toco uma corda, por exemplo, instrumento de corda, um dó, aquele dó ele vai gerar uma certa vibração na corda, aquela corda vai passar essa vibração para o ar, essa vibração vai chegar ao meu tipo, no meu tipo vai vibrar na mesma frequência daquela nota, e aí eu vou ouvir o dó. Quem foi que projetou tudo isso? Foi Deus. Meu Deus, cara. Tá entendendo? Porque ele quis que fosse assim. Se ele quisesse que fosse diferente, ele teria feito diferente. Isso. Tá entendendo? E isso é o básico, é o simples. Só que juntamente com isso, ele planejou muito mais coisas na música. Tanto é que a pessoa não pode entender nada de música, nada. Né? Então os músicos estão tocando uma determinada música num tom. Se qualquer pessoa der uma nota fora, as pessoas fazem logo assim, né? Uma cara, por quê? Porque causa um incômodo. Por quê? Porque Deus não queria que fosse daquela forma. Que e isso revela a dependência que nós temos do Senhor e da sua criação, né? Uhum. Porque se você tiver o melhor violão do mundo e você colocar lá no altar, ele parado, ele não vai tocar. Não vai. Né? E se você tiver o melhor violinista do mundo, violonista? Violonista. Um é violino, outro é enfim, violão. O cara que toca violão, né? O cara que toca violão. O cara que toca violão. Se você tiver o melhor tocador de violão da face da terra lá em cima, mas se não existe toda essa ligação que você está falando aí da física, do som, que pega o nosso tímpano e tal, cara, o som não chegaria. Ou seja, há uma completa dependência, né? E isso é muito profundo. Tem, aí você tem a união do espiritual com aquilo que que não é eterno. Então o que é um violão? É madeira, foi uma árvore, uma criação que Deus fez. E lá no início ele não diz, a terra produz os frutos, ela não vai lá, corta a madeira, faz um violão, aquela madeira vibra e produz uma adoração para o Senhor. Né? E não só cristão faz isso, né? Não só cristão faz isso. Qualquer um faz isso, que é a graça comum. É Deus presente em todas as coisas, inclusive num cantor secular que está usando o seu instrumento lá e produzindo música. Aquilo é a graça comum. Foi Deus que quis daquela forma. Né? Só que aí o homem desvirtua, usa para ganhar dinheiro, bota letras que não cabem. Isso. E lá vai. Então, tanto no mundo quanto na igreja, né? Porque não tem música ruim só no mundo, não. Na igreja tem cada música que eu vou dizer. Eu creio dessa forma. Eu não acredito que haja música do mundo e música cristã. Tem música ruim e música boa, né? Então você vai ouvir uma música clássica, não pode? É pecado? Eu acredito que não. Pode ser até ter uma polêmica. Por quê? Porque é música, Deus criou daquela forma, eles estão produzindo algo, é um instrumento. Claro, eu também não acho que é pecado se ouvir uma música clássica, não. Eu acho que é chato, mas pecado não. Chato, né? Mas os músicos vai entendendo o que ele está fazendo, mas realmente é chato. Mas eu não acho que... Me perdoem os músicos, tá, gente? Eu sou leigo, tá? Com música. Tem um monte de gente saindo agora do podcast. Embora eu goste de ouvir algumas músicas clássicas, cristãs, mas eu gosto. O Mouros até fica rindo de mim às vezes, sabe? Meu filho, essa música é tão antiga, eu gosto de ouvir. Bota aqui Castelo Forte, é bem antigo, cara. Só um instrumental. É pesado,
E não é qualquer um que toca, não. Não, é difícil. É difícil. E aí tem muito disso, velho. Então todas essas coisas contribuem no momento da adoração, sabe? Todas essas coisas contribuem. E eu posso atrapalhar uma pessoa que está ali adorando, ela está fluindo, a música ela está fluindo harmonicamente, com todas as notas que Deus planejou para que fosse, aí eu coloco uma sequência de notas erradas ali, porque eu não me dediquei, porque eu não ouvi, dediquei tempo a outra coisa, talvez esteja levando como hobby, e aquilo dali vai vibrar diferente no ouvido do meu irmão e vai tirar a concentração dele, vai tirar. E não progredir, não só em música, em tudo na vida, não progredir é um ato de mediocridade. Sim. Quando você não progride, quer dizer que você se satisfez com o nível que você está. Então você acha que nunca vai subir de nível, você nunca vai progredir, nunca vai avançar, né? E eu creio que na música é da mesma maneira. E às vezes a gente tem realmente essa ideia distorcida de que para Deus vale qualquer coisa. Né? A gente tem esse pensamento, não, é para Deus mesmo, pelo menos é para Deus. Então para Deus não deve ser o melhor música, não deve ser o cara que estuda, o cara que se prepara, né? E infelizmente isso às vezes acaba trazendo um dano muito profundo para a igreja, porque a igreja se nivela por baixo e parece que aquilo que é excelente quer se exibir. Mas tudo que Deus faz é excelente. Isso. O que Deus faz é excelente, né? Talvez ver o tabernáculo construído para essas pessoas seria tipo assim, para que isso? Para que fazer uma haste de ouro? Isso é um absurdo. Né? Para que colocar 2 querubins dessa maneira, um de frente para o outro sobre a arca, com essas argolas tão preciosas? Uma bacia para derramar sangue. Uma bacia para derramar sangue de ouro. Por que isso? Né? Isso é um absurdo, isso é querer aparecer. Mas isso revela o zelo. Né? Zelo esse que tem que ser usado para a glória de Deus. Sabe por que eu me lembro, Max? Eu me lembro de Daniel capítulo 5. Quando o rei Belsazar dá aquela festa e ele chama os príncipes ao redor e ele começa a exibir, né, as concubinas juntamente com os príncipes, e chega um tempo que ele está tão embriagado na festa que ele manda trazer os utensílios do templo, ou seja, aquilo que foi consagrado para o Senhor, porque ele, rei da Babilônia, o povo de Deus estava cativo na Babilônia nessa época, né, e o templo havia sido saqueado e eles haviam levado para a Babilônia os utensílios que já haviam sido criados para a glória de Deus, para o serviço na casa de Deus, né? No templo do Senhor. E aí eles começam a beber usando os utensílios. E eles começam a profanar os utensílios. Depois de um tempo ele olha para a parte caiada da parede e ele vê uma mão que aparece, que começa a escrever e que declara uma frase, né? Mené, mené, tekel, facim, que significa que uma tradução bem livre de que aquele rei foi pesado, foi considerado insuficiente e por isso ele seria removido do trono. Só que ele não conseguia ter a interpretação. E quem é que tem a interpretação? É Daniel. Um homem zeloso, um homem de oração, um homem com um coração alinhado com Deus. Esse homem traz a interpretação, mas ele não aceita os manjares, ele não aceita as ofertas do rei e ele interpreta puramente como um serviço. Né? Então, o que isso me faz lembrar, por que é que eu estou falando disso? É porque eu acredito que Deus, a música faz parte. A música está no céu. Né? A música é algo que está no coração de Deus. A música é algo que o Senhor soprou. Né? Os anjos cantam que Ele é santo, declaram que Ele é santo dia e noite, sem cessar. A natureza, ela louva. Todas as coisas a natureza louva. Se você botar um espectro aqui para calcular a vibração da coisa, ela vai produzir um som. Cara, você escuta o cântico de uma baleia. Cara, eu não sei vocês, Mouros fica rindo comigo, às vezes eu fico até emocionado. Eu até digo, elas estão louvando ao Senhor. Porque me faz lembrar o Senhor. Vamos fazer uma tomada numa música para o Fonte Sound. Deus é contigo, viu? Porque tem alinhamento nisso aí, viu? Novidades virão. Eu escutei ontem uma revelaçãozinha disso daí. Tem música nova vindo aí. Então, assim, por que eu estou falando disso? É porque o que aconteceu naquele lugar ali é que Deus reprova uma liderança que profana aquilo que foi separado para o Senhor. Então, é muito forte o que eu vou falar aqui agora, cara. Muito forte. Mas uma igreja que profana a música, ela é reprovada pelo Senhor. Uma igreja que usa o que deveria ser para a glória de Deus, para se promover, ela é reprovada pelo Senhor. E se a liderança permite isso, e se os músicos se habituam a isso, o Senhor vai reprovar. Por quê? Porque o rei, ele representa aqui para mim, olhando por esse contexto, fazendo um paralelo profético, não é uma hermenêutica, não é uma exegese, é apenas um paralelo profético. Nós poderíamos olhar para o rei como um líder
e olhar para aqueles príncipes que ali estavam como os músicos. Né? O rei permite dizer: vocês podem usar isso de qualquer maneira, eu não vou impedir. Inclusive eu estou promovendo isso. E quem estava ali começa a utilizar os utensílios do templo de maneira indevida. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de não só como eu utilizo o meu dom, aquele que Deus me deu, como quem o líder está permitindo que eu utilize. Isso é algo muito profundo. Eu estou lendo um livro do Jeremiah Johnson, que é um profeta norte-americano, um cara muito profundo nesses dias, e que fala sobre glória e limpeza na casa de Deus. E ele conta que, no livro, ele conta um episódio, olha como isso é interessante, e um pastor lá dos Estados Unidos, de uma grande igreja, o convidou para que ele passasse um domingo na igreja, para que nesse domingo ele observasse a igreja, e depois, no final do dia, depois do último culto à noite, tinham 5 cultos na igreja no domingo, ele falasse o que é que ele sentia da igreja, o que é que ele estava sentindo. E aí ele disse que chegou pela manhã, primeiro culto, e ele passou o domingo lá, assistiu os 5 cultos, ao término do último culto à noite, o pastor o chamou e disse: Jeremiah, e aí, como é que foi, o que é que você sentiu? E ele conta que olhou para o pastor e falou assim: a música impecável. Eu não ouvi um acorde sequer errado dos músicos da igreja. Os seus sermões não são diferentes do que eu já ouvi por aí. Tudo muito bom. Tudo muito bom. Aí ele perguntou para ele assim, ele disse assim para ele: todavia, ele não perguntou ainda, ele disse: todavia, em tudo isso aqui, eu não vi um vestígio da glória de Deus. E aí ele disse que o pastor ficou impactado assim, e ele perguntou para o pastor: você tem certeza de que os seus músicos, eles nasceram de novo? Você tem certeza de que eles são homens convertidos ao Senhor? E ele disse assim: nós contratamos os melhores músicos para a igreja da região e nós pagamos $500 a cada um deles por domingo, para eles tocarem aqui. E aí o Jeremiah olha para ele e diz assim: Deus está profundamente insatisfeito com o que o Senhor está fazendo, e ele está dizendo que o Senhor tem que se arrepender. Veja, a palavra não foi os músicos têm que se arrepender, disse: o Senhor tem que se arrepender. E aí ele conta que o pastor o conduziu, né, saiu com ele, né, e diz assim: nunca mais volto na minha igreja por conta disso. Então aí tem um outro nível, né, que a gente observa, que é a pessoa que tem habilidade, a pessoa que tem excelência, mas ela não tem o mais importante, que é o Senhor. Sim. É por isso que homens de Deus precisam se dedicar para que eles tenham um nível de entrega, um nível de habilidade, um nível de excelência, mas que sejam nascidos de novo. Porque senão eles vão produzir zoada. Isso. Eles vão profanar o templo. E ele disse uma coisa, eu lembrei aqui, ele disse uma coisa no meio, ele perguntou assim pro cara: olha como isso é forte. Ele disse assim: se o senhor não tem certeza se os músicos nasceram de novo, qual Deus que eles estão conduzindo a igreja a adorar quando eles tocam? Ixi, cara, profeta da analinha. Já parou para pensar que, olha como isso é forte, já parou para pensar que uma música desalinhada na igreja está fazendo com que uma congregação adore a um Deus falso que não é o Senhor? Tem noção do que é isso? De que as pessoas podem estar cantando para Deus, achando que estão cantando para Deus, mas estão cantando para outros deuses, porque o que está sendo conduzido e quem está conduzindo não tem revelação para trazer. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem Jesus, se você não tem testemunho, se você não tem novo nascimento, vida com Deus, jejum, oração, submissão, estar debaixo de uma autoridade paternal, você vai revelar como? Jesus para as pessoas. Né? Senão a gente fica só performático. Cara, isso é muito forte. Isso mexeu muito comigo quando eu li essa semana. É muito forte, é muito forte. E tanto é que o Ministério de Música é um dos ministérios mais atacados na igreja, né? Na questão da sexualidade, da pornografia, da homossexualidade. Então é muito ataque. Então é melhor que você não seja no Ministério de Música do que você ser do Ministério de Música e não ter uma vida profunda de oração, de devoção. Porque vai ser pior para você. É melhor ser um cristão para ser cuidado lá sentado, que aí não vai ser tão alvo de ataque assim. E eu vejo assim, né, desses pastores que contratam um músico, porque dá muito mais trabalho você gerar um ministério de louvor. Dá muito trabalho. Você tem que orientar, você tem que discipular, você tem que chamar atenção, você tem que gerar a consciência de presença, você tem que fazer tudo isso para que ele tanto adore como toque. Mas é muito mais fácil pagar para que saia tudo perfeito. É porque uma igreja sem paternidade, ela não gera. Uma igreja sem paternidade, ela tem patrão, e patrão contrata. É desse jeito.
Pai gera, Cheio. cria, né, e emancipa. Patrão contrata e cobra. É diferente. Então é por isso que tem muita gente que se torna descartável, porque ele é contrato. Então se ele não corresponde ao que está fazendo, ele é removido do jardim. Ixi, tem muito canto assim. O jardim individual da religiosidade, não o jardim do Senhor. E às vezes não é nem pelo dinheiro, o contrato é pela posição. Você só vai continuar aqui nesse ministério, nessa igreja, com a minha bênção, se você for assim. E a gente vê que na fonte tem muitas pessoas que chegaram feridas, né? E não é nem uma questão de obediência, é uma questão realmente de... Assim como a revelação que o senhor teve das pombas e que tinham as asas cortadas, né? Sim. Não deixa as pessoas voar, não discipula, não ensina, não direciona, mas castra, prende. Deixa eu explicar para quem não ouviu, né? Porque a gente está gravando aqui, talvez as pessoas não tenham ouvido. Há um tempo atrás eu tive uma visão, eu estava escrevendo uma mensagem e eu estava na área de lazer do prédio que eu morava e as crianças correndo, brincando ali e tal, eu estava escrevendo, uns fonezinhos de ouvido aqui, né? Escutando um instrumental clássico, gospel. Estava aqui bem tranquilo e ali chapando, e Deus me deu uma visão aberta. E nessa visão eu via sacerdotes com roupas sacerdotais, aquelas do Antigo Testamento, né? As vestes sacerdotais do Antigo Testamento, e elas eram brancas, né? Roupas de linho, e eles estavam no ofício, e eu via uma gaiola, e nessa gaiola tinha algumas aves, e eu começava a ver uma sequência. Nessa sequência, um sacerdote vinha com a pomba branca na mão e entregava para um outro sacerdote. Esse sacerdote arrancava as asas e ela começava a sentir uma dor muito profunda. E aí um outro sacerdote abria a gaiola e esse sacerdote colocava a pombinha lá dentro da gaiola. E já tinham várias outras que também não tinham asas. Do outro lado da gaiola havia um outro sacerdote que abria a gaiola e colocava ração. E aí elas esqueciam da dor das asas cortadas. E Deus me disse: meu filho, vocês estão fazendo isso com a minha igreja. Isso é muito forte. Vocês estão cortando as asas do meu povo, vocês estão aprisionando na religiosidade de vocês, e vocês dão ração para elas, e elas acham que isso é ser livre, porque elas acharam que o lugar de prisão é o lugar de liberdade. Devolvam as asas do meu povo. Cara, É muito forte. isso mexeu comigo demais. É muito forte. É muito forte. E isso traz... E foi quando eu percebi que foi justamente no período que a fonte ela passou a olhar mais para... Não é que olhar mais para as pessoas, isso sempre teve assim, mas a atenção voltou. Sim. Né? A atenção Houve uma exclusividade algo pra mais isso. intencional em Isso. relação a isso. Com relação a justamente trazer o fundamento, a liberdade, o direcionamento, que nós vivemos por uma bandeira e não por uma placa. Todas essas Isso. coisas começaram a surgir depois dessa revelação que o senhor teve. De realmente emancipar o cristão para que ele se torne maduro e que ele exerça o que Deus tem para exercer na terra. Porque o plano de Deus para a igreja é sobre a terra, não é? Isso. Pode ser local, mas para alguns é sobre a terra. Isso, Vai ultrapassar isso. A placa da igreja, vai ultrapassar o ministério, vai ser reino, vai ser bandeira. Tudo aquilo que Deus prometeu, né? Avivamento de Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é apenas algumas pessoas, é sobre toda a carne. Só que toda a carne é essa? É toda a carne que está disponível para ele, né? Que se coloca diante dele. Mas isso não tem a ver com uma comunidade local específica, ou só com uma cidade, ou só com um povo, mas tem a ver com o todo. E quando ele volta para reinar sobre as nações, né? Ele não vai reinar sobre os evangélicos, ele não vai reinar sobre os católicos, né? E às vezes eu fico vendo as pessoas nessa briga totalmente desconectada, porque se Jesus fosse ter uma religião, ele era judeu. Porque a religião de Jesus é o judaísmo, ele é judeu. Ele não era evangélico, não era católico, não era ortodoxo, não era nenhuma outra coisa. Então só que Jesus ele não vem por esse propósito, ele vem para reinar sobre o seu povo. E aí aqueles que foram enxertados na videira, que nasceram de novo, aqueles que têm a compreensão do novo nascimento, que entregaram sua vida a Jesus, aqueles que serão os filhos da promessa, que se converterão quando ele retornar. Mas isso precisa ser declarado, né? E a música ela não deve entorpecer a igreja, a música tem que acordar a igreja. E o que eu vejo é que uma música na igreja sem a unção ela entorpece, mas uma música na igreja com unção ela desperta. É um som que desperta, não é um som que entorpece, é um som que desperta. Ela traz clareamento, ela traz arrependimento, ela mostra onde está o erro. E não necessariamente a canção ela tem que estar falando isso expressamente na letra, mas ela causa esse sentimento de eu estou errado, eu preciso me arrepender, ou então eu estou no período que eu quero adorar, eu quero só ficar aqui e clamar ao Senhor, eu preciso me dedicar mais ao meu local secreto.
eu preciso me aproximar mais de Cristo. Eu estou sendo cristão, mas eu não estou junto dele. Então a música ela tem que produzir isso. Isso. Sabe? A ideia de que Cristo está voltando, como a nós ciclamos, essa ideia que nós temos que preparar o caminho dele, para ele voltar, para as pessoas estarem preparadas, sabe? Às vezes eu participava muito tempo atrás de um evangelismo que um garoto de programa na praia. Quem ia eram as meninas e os homens iam para ficar só distante porque era noite, era perigoso e tudo mais. E às vezes a gente ouvia umas histórias assim. Tem uma coisa que impactou. A Ana perguntou: você obviamente sabe por que Jesus morreu, né? Aí ela fez: não sei. Agora o programa falou. Aí a gente ficou: como é que a pessoa não sabe por que Jesus morreu? Aí ela: não, nunca ouvi falar não. Ela não fazia ideia, ela só conhecia Jesus, mas ela não fazia ideia de nada, de zero. Uma pessoa numa cidade como João Pessoa, que tem acesso a todas as coisas, não tem milhares de igrejas, não fazia ideia do motivo pelo qual ele tinha morrido. E quantos desses não tem ao nosso lado? Que a gente pega parte da premissa que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe, e simplesmente não quer. Eu acho que é por isso que tem essa briga muito grande de dizer: eu quero que a minha igreja cresça porque tem que ser da minha maneira. Isso é um egoísmo muito grande, porque se eu não conseguir alcançar aquelas pessoas que estão no sertão de outra cidade, como é que eu vou condená-las aí para o inferno? Porque eu quero que todo mundo esteja na minha aqui, nesse local. Eu quero que isso aqui cresça, que eu quero meu nome e evidência. Isso é um egoísmo, isso é falta de visão de reino, isso não é amor, e Cristo não está no negócio desse. Cara, muito forte isso aí. A gente já está saindo até da música, né? Tem mais perguntas? É um todo, Tem né? A última pergunta, Debs. Como definir aquilo que vem de nós e aquilo que vem de Deus? Cara, isso é muito forte. Essa eu vou deixar pro Senhor. Como é que a gente vai discernir o que vem de nós e o que vem do Senhor? Né? Quando a gente vai... Especialmente quando a gente está cantando, quando a gente está declarando. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele é um ministro de música já há muitos anos, bem experimentado, e ele disse assim: cara, um dos maiores desafios para um ministro de música é justamente ele não usar a lista pronta dele. O que é a lista pronta? Cara, eu sei a música que vai fazer a igreja gritar. Isso acontece muito. Eu sei a música que vai fazer com que a igreja ferva. O repertório perfeito. O repertório perfeito. Se eu sei montar um repertório. E se eu montar um repertório aqui desse jeito, cara, isso aqui vai bombar, né? Isso aqui todo mundo vai ver que... E eu acho que um dos maiores desafios é justamente esse. É você se manter fiel à voz do Espírito Santo enquanto você está conduzindo um ambiente de adoração. E eu digo conduzir porque eu olho para a figura do músico como um motorista de ônibus ou um piloto de avião, né? Ele está conduzindo um povo. E ele pode levar o povo ao destino ou ao desastre. Exato. Depende do zelo que ele tem e da intenção que ele tem no coração e da atenção que ele emprega naquilo que ele está fazendo. Então, se eu tenho a atenção de me manter fixado no Senhor, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está liberando, eu não vou correr o risco de cantar músicas que as pessoas querem que eu cante, mas eu vou declarar aquilo que Deus quer que eu declare. Isso vai fazer toda a diferença, né? Porque aí eu não vou ficar sacando a música até que uma hora pegue. As cartas da mãe. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui na igreja, aqui na nossa igreja, e era um culto jovem, né? Que é o Be Brave, é o nosso ministério de jovens aqui na Fonte. E num sábado, e o pessoal estava ali adorando e tal, e cara, o negócio não estava fluindo. Sabe quando o negócio não flui, quando o negócio não avança, não sai? Eu disse: cara, o negócio não está fluindo. E eu fiquei ali orando, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? E o ministério tome música, e puxar a música, e lá vai, e tal. E a igreja, só o lançamento. O pobre do baterista gritando o louvor, mas as pessoas... E eles iam puxando uma música, e Deus me deu uma visão de um homem com a roupa de mágico, uma cartola na cabeça, aquela roupa, né, preta, aquele... E ele puxando cartas da manga. E ele puxava cartas da manga. Eu fiquei sem entender. Eu disse: Deus, que visão é essa que o Senhor está querendo comunicar? E Deus disse assim: eles estão tentando encantar as pessoas com a música. E eu vou travar o ambiente aqui, até que eles entendam que eles têm que estar submissos a mim. E aí Deus me disse que o Ministério de Música estava puxando cartas da manga para encantar as pessoas. Por isso que era um mágico puxando as cartas da manga. E aí eu chamei uma pessoa, chamei a líder do Ministério de Jovens e disse assim: Deus está me dizendo isso, isso, isso. Você tem que ir lá no altar agora. Você tem que pegar o microfone, você tem que se arrepender. E você tem que falar isso diante dos irmãos. E ela foi lá, se ajoelhou, chorou, pediu perdão a Deus
E o negócio fluiu. Cara, é engraçado. Cara. Deus, ele conhece tudo. Ele fala de uma linguagem simples. Porque isso no meio da música é muito comum. O músico mesmo, a gente tem que ter uma carta na manga. Isso é uma linguagem que todo músico entende. Tem que ter uma carta na manga. Tem que ser aquela que... Então Deus usa justamente isso, o mágico. E lembrando que eu não sou músico. Que o som não é mais, sabe, algo simples, uma linguagem simples que foi entender justamente isso, sabe? E até, puxando para a questão da técnica novamente. Até a primeira pergunta que o senhor fez, né? E aí, quando Deus muda o repertório inteiro ali na hora que você já tinha feito ensaiado, não é? E às vezes acontece. E onde é que a falta de técnica vai atrapalhar? Muitas vezes a pessoa não muda o repertório porque os músicos não vão saber acompanhar. E, né? Às vezes o pastor mesmo ele tá cantando, aí puxa uma música antiga, ou outra música que não estava no repertório e o ministério para. E aí para de tocar para não atrapalhar. Ou seja, eu deixei o meu serviço, porque se eu continuar servindo eu iria atrapalhar o agir do Espírito Santo. Isso não é grave não. Cara, isso é muito forte. Por falta de técnica. E alguém pode usar até um argumento, Max, assim, mas Deus é um Deus de excelência, de ordem, tudo isso. Por que é que Deus me permitiu ensaiar se ele foi mudar tudo na hora? Aí sabe o que é que eu respondo? Sabe o que, o que me vem? É que o problema é justamente esse. É que a gente acha que ensaiar não é ministrar. E quando você está ensaiando, você também está adorando o Senhor. E você pode ter ensaiado tudo aquilo e para aquele momento aquilo foi adoração para ele, mas depois ele mudou tudo. Ele disse, não, eu quero trabalhar dentro de outra perspectiva. Já falando no ensaio que não era aquele que Exatamente. A música não anda, dá tudo errado. Exatamente. E você muda, bota outra mais fácil. Exatamente. Porque está querendo puxar a carta da manga. Então está submisso. É por isso que um dos meus maiores sonhos, e não é por uma vaidade, mas é por uma questão de ter esse entendimento, é de que chegue um ponto que a fonte, predominantemente, cante muito mais canções que ela compôs, porque é da realidade que a gente vive com Jesus e que Jesus está gerando no nosso meio, e que essas canções elas dominem muito mais o ambiente do que na verdade a gente ficar precisando puxar a carta da manga de música que a gente conhece. Não é que Deus ele vai usar as pessoas, não é que Deus não vai usar não vai usar o ministério de música, não é que isso não vai acontecer, mas é entender que outros irmãos de outras igrejas, outras composições, mas é de que a gente não use isso como uma muleta, como uma desculpa, sabe? Então, que o nosso coração possa estar firmado no Pai para esse tempo e que possamos encontrar esse equilíbrio entre a técnica e a espiritualidade para liberar destino. Amém. Deus abençoe. Foi uma alegria estar com os irmãos, foi uma alegria estar com vocês nesse tempo precioso. Espero que essa conversa, que esse bate-papo tenha edificado a sua vida e que você tire proveito disso e possa compartilhar com os seus amigos e com os seus irmãos. Amém. Deus abençoe, que a shalom de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí, pessoal, estou de volta aqui para finalizar com vocês, então já peço que você deixe o like aí, compartilha para seus amigos esse podcast, compartilha para alguém que precisa ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal do Fonte Sounds, do Fonte Church, vai ter podcast like sempre, vai ter cortes aqui do podcast, alguma coisa importante que foi falado. Segue lá o Spotify, segue o Instagram da igreja, o Estamos na Fonte, segue o Fonte Sounds também lá no Instagram, que vai sempre toda novidade, tudo que você quiser saber vai estar lá. E é isso aí, galera. Não esquece de escutar a música Lágrimas que Clamam, disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Isso aí. É.